Boa noite, irmãos, irmãs, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que nós possamos aqui nesse momento celebrar o amor de Deus e com a nossa vida, nas coisas menores talvez que possamos fazer durante o dia, possamos louvar a Deus e adorá-lo, que as pessoas que estão conosco, aquelas poucas que têm convivido conosco nesse período, talvez, elas possam ver o amor de Deus refletido em nossas vidas e que elas possam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A minha oração é para que o Senhor possa tocar nos corações das pessoas, daqueles que vão assistir esse culto, talvez hoje, talvez daqui um dia, uma semana, daqui um ano, eu não sei. Mas que o Senhor possa tocar profundamente, possa restaurar vidas, famílias, que possa ter reconciliação, que possa haver cura, que possa haver encontros tremendos, juntamente com o nosso Deus. E nesse momento eu gostaria muito de orar com você. Gostaria de pedir a Deus pela sua vida, pedir para que Ele possa agir, cuidar e operar maravilhas em sua vida. Vamos orar? Pai, louvado seja o Teu nome por mais um dia que o Senhor concede a cada um de nós. E nós aqui, Senhor, estamos pedindo, em nome de Jesus, o Seu Filho, Jesus Cristo Nazareno, aquele que nos amou de tal forma que se entregou por nós, que amou o Senhor de tal forma que foi obediente até o fim, e que está à destra do Senhor nesse momento. Pai, eu peço por famílias, ó Pai, que estão enlutadas nesse momento. Quantas e quantas famílias estão perdendo, ó Pai, seus entes queridos. Peço, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos faxineiros, pelos atendentes, ó Pai, dos hospitais. Talvez esse seja, ó Pai, o momento de mais estresse, ó Pai, de maior estresse que eles estão vivendo. Mas eu peço que o Senhor possa visitá-los. E aqui, ó Pai, eu gostaria de citar alguns dos profissionais, ó Pai, da saúde, que são da nossa igreja. Rafael, Daniel, Samuel, Priscila, Sara. Pai, entre outros, ó Pai, que trabalham nessa área, protege-os, Deus. Cuide, ó Pai, das suas famílias. Cuide, ó Pai, dos seus sonhos. Dê a eles, ó Pai, ânimo, vitalidade para prosseguir. Peço, Senhor, pelos professores que estão, ó Pai, também nas escolas, propensos a ter esse vírus. Mas eu peço que o Senhor visite, Pai, quantos professores nós temos aqui. Quantos e quantos professores, ó Pai, que têm se doado, ó Pai, na educação dos filhos. Quantos e quantos professores, Senhor, se doam, ó Pai, para ensinar e ganham, ó Pai, um salário tão baixo. Quantas pessoas, ó Pai, que trabalham no meio público, no privado, que o Senhor, ó Pai, os abençoe. Quantas e quantas famílias, ó Pai, têm saído, ó Pai, para vender o almoço
para comer a janta. E assim, ó Pai, são ambulantes, são pessoas, ó Pai, que dependem daquele dinheirinho, ó Pai, do dia. Quantas diaristas, ó Pai, saem das suas casas para servir em outras casas e também, ó Pai, passam por constantes perigos. Quantas meninas, ó Pai, estão nas ruas, ó Pai, passando, ó Pai, por perigos intensos de roubo, de estupro, de morte. Pai, cuida, Senhor. Quantas crianças estão, ó Pai, sendo exploradas nesse momento pelos próprios pais, pelos tios, por amigos da família, por desconhecidos, Deus. Mas eu peço que o Senhor possa visitar, Senhor, essas criancinhas e que elas possam, ó Pai, ser, ó Deus, ser salvas, Deus, nesse tempo. Peço por essa igreja, peço, Senhor, pelo amor de Deus, que o Senhor, ó Pai, possa agir aqui. Como é triste, ó Pai, vir aqui e gravar esse culto sem ver os irmãos. Como, ó Pai, para mim é difícil estar aqui e ver esses bancos vazios nesse momento. Mas a minha esperança é que o Senhor toque os corações, ó Pai, através desse vídeo. Que o Senhor, ó Pai, toque, ó Pai, profundamente em vidas e restaure vidas. Que o Senhor, ó Pai, transforme pessoas. Pessoas, ó Pai, que não veem, ó Pai, saída para suas vidas. Senhor, acabei de receber uma mensagem de um amigo, ó Pai, pastor, que se foi. Que dor, Pai. Visite a sua família, esposa, cuide, Senhor, dela. Em nome, ó Pai, de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, pois tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver.
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vamos clamar a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, pois tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Não nos deixará, irmãos. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para ti. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço nos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Em breve voltará. Senhor Jesus, nós acabamos de declarar, ó Deus, que acreditamos em Ti. Nós confessamos com os nossos lábios e cremos com os nossos corações que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, que Jesus Cristo é o nosso Deus, que Jesus Cristo tem agido em nosso tempo, que Jesus Cristo vivo está, que Jesus Cristo é aquele que não há outro nome dado entre os homens que seja mais puro, mais lindo. Não há outro nome dado entre os homens que seja superior a de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que morreu numa cruz para nos salvar. Louvado seja o teu nome, Jesus.
Louvado seja o teu nome. Adorado seja o teu nome entre as nações. Tu vivo estás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Visita os lares, Senhor. Envia o teu Espírito Santo a consolar pessoas, a acalentar corações, a ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é bom louvarmos a Deus. Como é bom orarmos. Como é bom sentir a presença de Deus, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias em que nós nos perguntamos muitas vezes o porquê. O porquê temos que passar por isso. Talvez esse porquê está na voz de milhões e milhões de brasileiros. Milhões e milhões de brasileiros que não têm nada em sua despensa, que têm muitos filhos, que não sabe o que vai fazer no dia de amanhã. Mas que Jesus possa tocar nessas vidas, nesse nosso tempo, e que Jesus toque no coração de pessoas, como tem tocado no coração dessa igreja, a servir, a anunciar o Evangelho, a levar o alimento a casas que necessitam tanto do alimento físico como do espiritual. E eu gostaria aqui de compartilhar contigo uma breve reflexão sobre mais uma porção da palavra de nosso Deus, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 9 e 10, que diz assim: Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês, diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Vamos orar? Pai, sua palavra foi lida e estou aqui, ó Pai, um homem pecador, um homem que se coloca como um instrumento do Senhor para essa comunidade, se coloca como servo do Senhor nessa comunidade para anunciar o Evangelho. Que saia, ó Pai, dos meus lábios palavras do Senhor. Que a reflexão que faremos seja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana nós temos feito uma série de devocionais que tem o título Longe dos Olhos, mas perto do coração.
E quando nós olhamos para essa reflexão, para o tema das devocionais, para o tema da mensagem de hoje, nós vemos que é um tema muito propício, porque é só você olhar do meu lado. Os bancos estão vazios. Os bancos estão vazios. Talvez você olhando daí possa identificar o lugar que você sentava aqui na igreja. Talvez você sentava lá naquele cantinho, lá no fundo. Talvez mais aqui para o meio. Talvez naquele canto, lá no fundo. Eu, quando olho para esses bancos, me lembro da vida dos irmãos. Quando olho para os bancos, logo me vem o lugar cativo que cada um tem. E o interessante é que tem alguns irmãos que sentam naquele local e naquele lugarzinho há anos e anos e anos. E quando tem alguém que está sentado ali, ele pede, por gentileza, você pode deixar eu sentar aqui? Talvez o tema da mensagem de hoje, longe dos olhos, mais próximo do coração, ele possa tratar o dia em que vivemos, em que nós olhamos e não podemos estar com os irmãos. Talvez seja o momento mais crítico que estamos vivendo dessa pandemia, onde nós olhamos para os jornais e nós vemos quantas e quantas mortes. Quantas e quantas pessoas sem atendimento médico, sem oxigênio. E aí nós ficamos com medo. E o medo é uma verdade para o nosso tempo. O isolamento social é algo real para o nosso tempo. Usar máscaras é real para o nosso tempo. Para o Brasil. Eu lembro que algumas vezes eu olhava na televisão e os países asiáticos mostravam as pessoas usando máscaras. E eu achava muito estranho aquilo. Eu olhava e falava assim, mas por quê? Naqueles momentos era por causa da poluição, pelo que eu me recordo. Hoje é por causa de um vírus. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, para o tempo que estamos passando, difícil demais, muito difícil, muito difícil, nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que escreve uma carta a uma comunidade na qual ele tinha plantado em 3 semanas. Que ele tinha falado do amor de Deus em 3 semanas e que as pessoas receberam o evangelho com amor. Receberam as palavras que ele pronunciou não como palavras de homens, de mulheres, de ser humano, mas sim como a palavra do nosso Deus. Mas mesmo distante, ele escreve uma carta. Mesmo distante, ele ora. E esse tempo que vivemos, orar. Existe a frase de um teólogo, que eu não me lembro agora o nome dele, irmãos, mas que ele diz que o primeiro movimento diário dele, da cama, é se pôr de joelhos a orar. É se pôr de joelhos a interceder. E esse culto é um culto de oração.
quando eu me recordo dos dias em que nós nos reuníamos aqui, quantas e quantas vezes nós nos colocamos aqui de joelhos para orar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos irmãos dessa igreja. Quantas e quantas vezes nós nos ajoelhamos para interceder, unidos em oração. Que nós possamos fazer isso. Que possamos fechar a porta do nosso quarto e orar ao Deus que tudo vê. Que nós possamos olhar para as situações que estamos passando hoje e ver que mesmo em dias de crise, mesmo em dias de luta, o Senhor está presente. E que o Senhor está agindo. Mesmo que os homens digam não, mesmo que a televisão diga não, mesmo que o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, as pessoas que ali estão, digam que não. O Senhor é soberano. O Senhor está acima de todas as coisas. E Ele levanta homens e mulheres para interceder. E o interessante é que Paulo, nesse texto, para mim me salta aos olhos 3 formas de oração que ele ali tinha. No verso 9, ele ora uma oração de ação de graças a Deus. Ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele agradece a Deus porque um dia o Evangelho foi falado ali e eles receberam aquele Evangelho. E não só receberam o Evangelho, mas viviam o Evangelho de Jesus Cristo. Essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele e os Tessalonicenses esperavam a volta iminente de Cristo. Eles esperavam ansiosamente a volta de Cristo. E ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos. E ora por cada um deles. Nas devocionais nós vimos que ele, não podendo ir, ele manda Timóteo e ver como está aquela comunidade. Tamanha preocupação com aqueles irmãos. E quando Timóteo vem, ele traz boas notícias. E ele regozija. Ele fica alegre. Ele dá graças a Deus. São nessas coisas que nós olhamos para Deus e vemos que Ele está operando maravilhas. É através, talvez, da gravação desse culto, das palavras dos irmãos no chat, é que nós vemos o agir de Deus. É que nós vemos o cuidado de Deus para cada um de nós. É que nós vemos o cuidado de Deus para a minha família, pela sua família, mesmo em dias tão difíceis. No verso 10, parte A, oramos de dia e de noite.
Ele diz que orava de dia e de noite. Aqui eu vejo a perseverança de um servo do Senhor, que ora, que intercede, que vê as coisas muitas vezes não indo muito bem, mas que crê no Deus que transforma, no Deus que cura, no Deus que liberta e que com perseverança ora, porque confia. Lembro quando eu fui para o seminário, eu estava com 2 pastores, fazia acho que alguns meses que eu estava ali, e eles falaram assim: vamos tomar um café? Fui com eles em uma padaria e eu me lembro que eu falei para um deles assim: ore para que Deus me dê sabedoria nesse tempo. Logo, se for da vontade de Deus, estarei à frente de uma igreja e vou precisar de muita sabedoria para tratar das coisas do Senhor, para cuidar dos irmãos, para servir lá na igreja. E eu lembro que ele falou assim para mim, olhando bem nos meus olhos: eu não vou pedir para Deus te dar sabedoria, Eduardo, vou pedir para que Deus te dê confiança. Porque quando você confiar em Deus, os dias ruins virão, as tribulações virão, mas no Santo de Israel você será inabalável. No Santo de Israel você terá sabedoria para lidar com as situações. No Santo de Israel você vai ter a sua vida conduzida. Mas tenha confiança, porque Ele chamou, Ele conduzirá, Ele te segurará, Ele sustentará no ministério. E hoje eu vejo como aquela palavra de anos atrás é tão atual para a minha vida. Tenho que confiar em Jesus Cristo. Tenho que viver o Evangelho confiando nas promessas do Senhor. Outra coisa que me chama muita atenção nesse texto é a oração intensa em que esse apóstolo e seus amigos tinham por essa igreja. Na parte B do verso 10, diz assim: com máximo de empenho, de dia e de noite perseverando, com máximo de empenho, de forma intensa. Quando nós olhamos para o amor de Deus, quando nós olhamos para o Espírito Santo de Deus que é enviado, e quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos essas características na vida dele. Jesus era aquele que agradecia o Pai, dava graças pelo pão. Jesus era aquele que perseverava em oração quantas noites e noites, orando sozinho e de forma intensa. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. É uma oração fantástica. Paulo ele ora 3 vezes para que o espinho na carne e que ele seja curado, mas no fim ele vê que a graça basta.
longe dos olhos, mas próximo do coração. Eu não sei como você está. Eu não sei das suas crises. Eu não sei dos seus medos. Mas eu gostaria muito de orar com você. Gostaria muito de entregar a sua vida no altar do Senhor. Aos pés do Senhor. Vamos orar? Pai Celeste, como é bom falar do Teu amor, como é bom refletir o Teu amor. Aqui eu peço muito, 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 muito pela vida do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo esse culto. Peço que o Senhor toque nos seus corações. A ansiedade, a medo, a anseios. Peço que o Senhor toque e que eles, com o toque do Senhor, possam ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de devoção, uma vida na qual eles possam ver quão bom o Senhor é e como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Visita, Senhor. Toca, cura, liberta, santifica, sara, traz vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você na sua casa, no seu trabalho, na rua, no supermercado, na padaria, por onde for que você passar, até que Jesus volte. Fique com Deus.